Fala, galera! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. E eu vou aproveitar hoje, então, a live, já que o assunto é comunicação, como o advogado deve se comportar, falar melhor, e vou falar um pouco sobre essa questão do perfil da gente diante dos demais clientes, utilizando as mídias sociais. Vou falar um pouquinho de marketing jurídico. Como eu dou aula de empreendedorismo jurídico, um dos pontos que eu abordo nas minhas aulas, nos meus cursos de empreendedorismo jurídico, são as questões que a OAB permite e o que ela não permite que a gente faça para não ter problemas de processos éticos na OAB. Pegando esse gancho em relação à OAB, eu quero falar um pouquinho então dessa comunicação nossa como advogados hoje, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer e o que a gente precisa fazer para manter essa conexão entre o cliente e o advogado. Bom, primeiro de tudo, né, o Estatuto da OAB fala que nós não podemos mercantilizar a advocacia tributária. E, de fato, não podemos mercantilizar. O artigo 5º do Estatuto da OAB diz que a advocacia não é comercializada, ela não é mercantil. Quando eu falo que a gente tem que prospectar, que a gente tem que realmente, né, se oferecer para o público externo, eu jamais vou dizer usar a palavra no sentido de se vender, vender a sua imagem, vender o seu conteúdo, tentando violar a OAB, né, o estatuto, jamais. Sou advogada, sou professora, respeito o que é determinado para nós, né, nós advogados. Mas o que eu gosto muito de mencionar é que nós não podemos romantizar a advocacia. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em não romantizar a advocacia, nós temos que entender que hoje nós temos mais de 1.200.000 advogados no Brasil, onde, né, existem diversas áreas de atuação e pensando, principalmente na área tributária, que é a área que eu normalmente converso com vocês, e são os meus alunos, mas em qualquer outra área, nós temos que estar realmente preparados para se expor a esse cliente. E não querendo violar o Estatuto da OAB, o que acontece? Eu jamais vou poder me colocar em redes sociais de uma forma que parece que eu estou vendendo. Eu não posso dizer assim, me contrate, eu sou a advogada Letícia Vogt, melhor tributarista do mundo, me contrate. Óbvio que eu não posso fazer isso, né? Isso sim é violação do Estatuto da OAB. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que trazer, isso é totalmente permitido pela OAB, eu tenho que trazer informações para o meu cliente que são de caráter de cunho informativo, ou seja, as informações prestadas por um advogado para que não haja violação ao Estatuto da OAB tem que ser sempre no caráter científico, informativo, onde você traz uma notícia que possa vir a interessar para um determinado cliente, pessoa física ou jurídica, e que aí, por conta disso, no momento que você apresentou essa notícia, ele se interessa e ele pode te procurar através de um direct, né, no seu Instagram. Por quê, gente? Quando a gente posta numa rede social, por exemplo, se você publicou um artigo de um jurídico, um artigo informativo sobre um determinado assunto. Vamos falar, quero falar sobre IPTU, sobre ITBI, não importa, né? Eu vou falar sobre a integralização do capital no ITBI, na imunidade. É isso que a Jaqueline vou falar agora, Jaqueline. O que o Estatuto da OAB permite ou não? A Jaqueline está perguntando se eu posso colocar o telefone para contato. Não posso colocar o telefone para contato. O Estatuto da OAB permite que a gente coloque só o e-mail. Se eu fizer um artigo de jornal, né, no jornal jurídico, uma publicação numa coluna, se você tiver uma coluna com assuntos jurídicos na internet, né? Você tiver uma página, você não pode colocar o seu telefone. Pode colocar só o e-mail. Claro, gente, que indiretamente, se qualquer pessoa digitar o seu nome completo hoje na internet, se você abastecer as suas mídias sociais com conteúdo, a pessoa vai te achar no Google da mesma forma, né? O que a OAB proíbe e veda é você patrocinar. Você não pode patrocinar, né? Você não pode pagar para promover uma notícia ou um artigo ou alguma coisa nesse sentido no Instagram, no Facebook, no Google, né? Você não pode promover. Isso a OAB veda.
O que está para acontecer é que está realmente sendo, né? Eles estão em fase de querendo alterar isso, querendo aprovar, justamente a possibilidade de poder fazer esse tipo de promoção através das mídias sociais, das redes sociais. Por quê? Qual que é o fundamento para a OAB não autorizar a promoção de artigos pagos, né? De promoções de mídias pagas na internet, tanto Instagram, YouTube ou Google? Eles alegam que quando você tem um advogado recém-formado, iniciante na carreira, que esse advogado não teria como concorrer com um grande escritório de advocacia que já tem condições financeiras de impulsionar uma publicação, de remunerar, de fazer uma publicação paga. Então, criaria uma concorrência desleal entre o advogado recém-formado e o advogado com mais tempo de carreira, porque teria mais condições financeiras. Só que existe uma grande crítica em relação a isso dos próprios advogados que defendem que isso não seria o que causaria, né, essa competição desleal entre os advogados. Primeiro, um advogado que está recém-formado, que está começando a atuar na área tributária ou em qualquer outra área, por óbvio que ele não está concorrendo, ele não tem como concorrer de forma direta com esses grandes escritórios, com os escritórios mais antigos, maiores, mais, entre aspas, mais ricos. Então, primeiro, não existe concorrência, né? É aquele princípio da isonomia, né, do Rui Barbosa, desigualdade entre desiguais. Então, não tem como eu comparar tempo de formatura, questões financeiras, porte escritório, entre um formado, recém-formado e um grande escritório. Então, eu concordo com quem defende isso. Eu também não acho que teria desproporção na concorrência, porque não há concorrência entre um recém-formado e um grande escritório antigo e de grande porte. Esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto que eles alegam é o seguinte: ainda que não se possa promover na internet uma notícia como essa, um artigo, impulsionar publicações no YouTube, no Facebook, esses grandes escritórios, né, já sedimentados, principalmente esses maiores do país, como tem muito aqui em São Paulo, o que acontece? Ele não promove, ele não faz publicação, mas em contrapartida, o que acontece? Eles fazem grandes festas no final do ano, convidam os clientes, principalmente, né, os clientes que são bancos, as grandes empresas. O que esses escritórios fazem? Claro que agora no meio da pandemia não, mas vamos pensar um ano e meio, 2 anos atrás, antes de começar a pandemia. Promovem grandes eventos e convidam esses grandes clientes. Ou seja, de uma forma ou de outra, eles não estão impulsionando porque a OAB não permite, mas de forma indireta você está sim se autopromovendo no momento que você banca uma festa desse porte para um grande cliente. Então, assim, cá para nós, hipocrisia, né? Me desculpe, mas essa é a minha opinião. Eu acho que o que acontece? Outro ponto importante: os advogados, né, sempre puderam, e isso é permitido pela OAB ainda, o estatuto, publicar nas páginas amarelas. O que eram as páginas amarelas para quem é advogado mais recente e pessoas mais jovens não vão lembrar? Antigamente, nós tínhamos um guia telefônico que tinha páginas amarelas que as pessoas publicavam ali anúncios, igual classificados de jornal. E ali os advogados podiam publicar e postar nas páginas amarelas o seu nome, seu telefone, sua área de atuação. Agora pergunto, essas páginas amarelas, esses guias telefônicos do passado, que ninguém mais usa, por óbvio, ninguém mais lê jornal no papel, né? Não é a mesma coisa que hoje nós termos uma informação como essa na internet, uma notícia impulsionada, um artigo impulsionado. Hoje as páginas amarelas do passado não são justamente o Google, né? O YouTube, o Facebook de hoje, mudou a forma de comunicação. E o que acontece com o advogado? A OAB não evoluiu, o Estatuto da OAB não conseguiu evoluir a esse ponto de acompanhar e dizer, bom, as páginas amarelas do passado são essa nova forma de comunicação. Existiu, inclusive, infelizmente, né, no ano passado, acho que no ano 2019, a OAB de Brasília baixou uma normativa lá, literalmente proibindo e informando que penalizaria os advogados que fizessem esse tipo de promoção. Então, assim, regra geral não pode, mas algumas OABs se manifestaram expressamente contrárias a isso. Então, gente, muito cuidado com o que vocês vão utilizar na internet hoje em dia. Quando eu digo muito cuidado, não é para não usar, muito pelo contrário, né? Eu incentivo os meus alunos a que utilizem de fato as mídias sociais, por quê?
Marketing jurídico não é só você comprar, não é você comprar seguidores. Esses seguidores não vão te dar dinheiro. Seguidores é aquela falsa ideia que você tem ali, não sei quantos meus seguidores, mas e aí? Seguidores vazios que não vão te trazer retorno nenhum? O que é melhor? Eu ter 100 seguidores que podem ter um perfil que podem vir a me contratar, porque estão interessados no que eu trago na minha rede social, ou trazer 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, 2 mil seguidores que estão ali por estar, que não são aquelas pessoas que efetivamente podem se tornar meus clientes. Então, o que nós temos que pensar em relação às mídias sociais? Preciso ter um perfil do meu escritório? Preciso. Esse perfil, gente, ele tem que ter uma formalidade, por quê? Fazemos parte de uma profissão que é formal. Por mais que a gente queira ser descontraído no meu dia a dia, diante dos meus clientes, nós temos sim uma profissão formal. Eu até falo nas minhas aulas e trago uma imagem de um personal trainer, né? Tá lá de regata, a menina de top. Maravilha! O personal trainer pode fazer isso porque faz parte do perfil dele, inclusive mostrar o corpo para mostrar que ele tem conhecimento, né? Que ele é sarado e tal. Nós não. Nós temos que mostrar uma formalidade. Então, assim, ó. Talvez até vocês possam pensar, professora, mas a senhora, eu me chamo de senhora, né? A senhora dentro da sua informalidade. Eu sou informal dando aula, sou extremamente informal dando aula. Brinco com vocês, mostro as tatuagens, né? Uso roupa cavada, não tô nem aí. Por quê? Porque o meu conhecimento que eu tenho que passar para vocês é o que importa. O que vocês estão enxergando de mim vocês têm que me consumir, entre aspas, como professora. Agora, Letícia advogada diante do cliente, jamais eu vou com a tatuagem de fora, eu vou ser sempre muito mais formal. Por quê? Porque a gente vivencia uma sociedade que nos julga permanentemente. Nós julgamos os demais nos julgam. Então, assim, pautado nesse julgamento da sociedade, que você espera de um advogado um perfil mais formal, tanto presencialmente, por isso que os homens usam gravata, por isso que as mulheres usam uma roupa mais formal, né? Nem precisa ser terninho, né, mulher? Hoje em dia as mulheres usam outras roupas mais modernas, mas assim, dentro de uma formalidade. Por quê? Porque se espera isso de um advogado. E quando eu falo de formalidade presencial, eu vou me reportar nisso à rede social, à mídia social, ao Instagram, ao Facebook, ao canal do YouTube. A gente tem que trazer lá um perfil formal. Daí eu também penso muito assim, ó. Que tipo de conteúdo eu vou trazer para o meu perfil? Esse conteúdo que eu vou trazer para o meu perfil é um conteúdo jurídico que possa trazer para o meu cliente conteúdo que traga interesse, que starte o interesse para ele me procurar e querer informações e marcar uma reunião. Então, não adianta nada vocês colocarem no perfil do Instagram de vocês, do Facebook, principalmente, ou do LinkedIn, notícias copiadas e coladas. Por quê? A não ser que vocês queiram dar informação que o perfil de vocês seja jurídico, informando colegas. Tudo bem. Daí, se você quiser copiar lá do Conjur, uma notícia do STJ, que esteja com termos de juridiquês, falando a inconstitucionalidade, a modulação dos efeitos da decisão, né, a repercussão geral, ok, é um perfil jurídico, maravilha. Agora, se você quer se comunicar com o seu cliente através de uma mídia social, através do Instagram, o conteúdo que você tem que trazer para ele é um conteúdo que ele entenda, que fale o linguajar do cliente, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Por exemplo, nós da área tributária, se você vai fazer um artigo no seu Instagram, fazer uma publicação ou fazer um vídeo que você quer se referir à recuperação tributária, não adianta nada você falar da recuperação tributária de uma outra forma. Então, o que acontece? A gente tem que postar sem juridiquês. Se eu vou falar de recuperação judicial, adianta eu falar para o meu cliente, olha, porque a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal reconheceu que há direito à exclusão do CMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Não é isso que você tem que falar para o seu cliente na sua mídia social. Você tem que falar o quê? As pessoas jurídicas, as empresas, têm direito a restituir PIS e COFINS que pagaram a maior porque indevidamente foram obrigadas, né, através da legislação, a incluir na sua base de cálculo ICMS. Isso, conforme decisão já pacificada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, é direito do cliente restituir
o PIS e COFINS pago a maior nos últimos 5 anos, você tem direito a restituir os últimos 5 anos e daqui para frente você nunca mais vai recolher. Então, qual é o benefício que você vai ter? O benefício é que você vai pagar menos PIS e COFINS por mês, de um mês para o outro vai fazer diferença, e mais, você vai conseguir, a partir de então, né, nunca mais pagar esse tributo ou pagar menos. E então, assim, a gente tem que falar com linguajar sem juridiquês para que o cliente efetivamente nos entenda. E não oferecer conteúdo que seja de relevância para o meu colega. Isso não vai adiantar no seu Instagram. Esses dias eu conversei com um aluno que estava, né, conversando comigo no direct, e ele falou, professora, eu estou há 6 anos batalhando e faço. Ele tinha conteúdo mesmo no Instagram dele. E eu tenho conteúdos aqui, mas não está virando. Estou fazendo Google Ads, que é uma forma de publicação, mas isso não está me dando retorno. Eu falei, não vai te dar retorno, porque o teu perfil está bonito, mas não está aplicado ao seu cliente. Então, assim, quem quer ter um perfil na internet pode ter, deve ter. Um perfil formal, não vai me botar foto de biquíni tomando cerveja, gente. Ah, mas isso é julgamento. Você vive no mundo de julgamentos. Se você quer ter um perfil pessoal para ficar caindo de bêbado na beira da praia, tomando cerveja com um amigo, beleza, de bunda de fora, faça o que você quiser. Mas se você quer ter um perfil do seu escritório, isso não é pertinente, tá? Eu até, algumas mulheres vão me dizer assim, é machista. Não sou machista, muito pelo contrário. Se tem uma pessoa que não é machista, sou eu. O que eu quero dizer é o seguinte, se você quer aguentar no tranco o julgamento, que é postar esse tipo de coisa, cada um sabe onde aperta o sapato, cada um sabe o tamanho do calo que vai ter. Eu tenho mais de 20 anos de advocacia tributária, né? E tenho 25 anos de formada, praticamente. Ou seja, eu já vi todos os julgamentos possíveis. Então, adianta eu querer postar no meu Instagram o tempo inteiro eu com as tatuagens de fora? Enquanto o cliente não me conhece, ele pode me julgar e achar que eu não sou uma tributarista competente porque eu tenho tatuagem. Ai, que absurdo. Mas uma coisa é minha realidade pessoal, na hora que eu estou na praia, uma coisa é minha realidade profissional, quando eu estou, entre aspas, vendendo, mostrando o meu conhecimento para o meu cliente e que eu quero prospectá-lo e trazê-lo para o meu escritório. No meu Instagram eu tenho que mostrar conhecimento, sem juridiquês, para que ele possa ver qual é o benefício econômico. Este é um ponto-chave no marketing jurídico. Qual é o benefício econômico que você está passando para o seu cliente? Se você não passar para o seu cliente o que ele tem de benefício a ser trazido com o seu trabalho, isso não é atrativo. Então, guardem isso. Vou repetir. Perfil na rede social, Instagram ou Facebook. Primeiro, se é do seu escritório, se é você e mais outras pessoas, não importa. É do seu escritório? Sim. Então, é um perfil formal. Segundo ponto, conteúdo a ser publicado não é com juridiquês. Você tem que falar uma língua que o cliente entenda. Terceiro, além dele entender qual é o conteúdo jurídico sem juridiquês, ele tem que entender qual é o benefício econômico que ele terá se ele te contratar para fazer esse determinado serviço, ok? São 3 pontos chaves. Outro ponto importantíssimo, certo? Cores e imagem e logotipo do seu Instagram. A OAB fala que justamente por nós termos uma profissão formal, né, que nós não estamos vendendo mercadoria, nós temos que ter o quê? Um perfil dentro de cores sóbrias e logotipos sóbrios também. Só que assim, vou contar uma coisa para vocês. Eu estudando essa questão de logotipo, de cores de marcas, fui dar uma olhadinha em 2 escritórios bem grandes aqui de São Paulo, que eu não vou mencionar o nome, porque eu estou falando em uma mídia pública, nas minhas aulas eu falo internamente, mas aqui eu não posso mencionar, mas são um dos 2 maiores escritórios de São Paulo. Se não é são um dos 2 maiores, tá? Não é bem o maior, mas é um dos os mais conhecidos. As cores que estão lá hoje não tem nada de formal. É meio roxinho com laranja, o outro é laranja, e para mim essas cores não são formais. A gente está acostumado a cor formal é o quê? Cinza, preto, marrom, azul marinho, né? Um vermelho mais fechado. E o que eu percebi desses Instagrams, desses escritórios grandes? Estão com cores modernas, extremamente modernas. Quando você entra no Instagram deles, nem parece um Instagram de um advogado, parece muito mais um advogado. Tá muito mais com um cara assim, de um perfil de uma empresa de cosméticos, de uma empresa mais descontraída do que um escritório de advocacia.
Mas eu entendi o que eles queriam. Por quê? Quando você abre o perfil deles, eles estão trazendo hoje questões sociais, questões de cunho de igualdade, para se mostrar o quê? Que eles estão integrados, né, nas mudanças da sociedade. Inclusive, eles fazem advocacia pro bono, fazem propaganda disso, que a OAB proíbe, mas eles estão lá fazendo propaganda de que eles fazem advocacia pro bono há não sei quantos anos. Coisas assim que a OAB não autorizaria, certo? Então, assim, o que eu quero dizer com a cor e com o formalismo do Instagram para vocês ou do Facebook? Também não adianta você optar por uma cor sisuda só porque ela é formal. Por exemplo, são duas mulheres, são três mulheres que são mais descontraídas, né? O que acontece? Se você fizer um Instagram totalmente sisudo, formal ao extremo, preto, fechado, pesado, aparecem três mulheres, né? Um pouco mais descontraídas, um pouco mais suaves, também não vai ornar. Por quê? Você não é aquele marrom cor de caixão. Por exemplo, comigo não combinaria. Um escritório, um logotipo marrom cor de caixão. Por quê? Porque eu não sou tão formal a esse ponto. A gente tem que saber, existem pessoas que fazem estudos sobre isso. A gente tem que bater o olho na cor e tem que se identificar com aquilo ali também, certo? Então, nem 8, nem 80. Uma vez eu estava dando aula em Palmas e comentaram que tinha um escritório de advocacia, não me lembro em que cidade, não era em Palmas mesmo, mas era no Tocantins, que era um escritório todo pintado de cor de rosa por fora e que o logotipo do escritório era todo cor de rosa. Segundo a OAB, isso não pode, porque foge ao formalismo. Mas eu até brinquei com os meus alunos. Pois é, mas ó, vejam bem, vocês estão. A cor causou. Eles estão aqui, nós estamos aqui em quase 100 pessoas e vocês estão comentando sobre as cores desse escritório. Então, gente, a reflexão sobre cor, sobre perfil, sobre imagem, que eu quero trazer para vocês é: vamos trabalhar dentro do Estatuto da OAB, dentro do formalismo, mas utilizando isso em nosso favor, trazendo o logotipo, trazendo as cores do escritório, com coisas que realmente combinem com o nosso perfil, que combinem com a nossa área de atuação. Isso é que tem que ser lembrado. Então, assim, às vezes não é só pegar de um site pronto e copiar um logotipo semi-pronto. Tem vários sites de logotipo que você copia e cola. Tem, é a opção de cada um, né? Mas, ok, mas tentem pensar um pouquinho mais. Às vezes vale um investimento você contratar alguém que faça um estudo, porque flecha para cá, flecha para lá, redondo. Esses símbolos no logotipo fazem total a diferença, porque eles têm um significado, né? O redondo, o quadrado, a flecha. Então, assim, quem tiver possibilidade, de repente, contratar alguém que fazer um estudo, melhor. Quem não tiver condições financeiras, porque está começando, estude, tem várias palestras sobre isso, o que quer dizer uma cor, o que quer dizer o logotipo, né? Para poder fazer alguma coisa adequada com o seu perfil, com o seu jeito, com a sua área de atuação e também, né, mantendo o que a OAB nos exige, que é esse, entre aspas, formalismo, certo? Outro ponto que eu acho muito importante é a questão dos vídeos, né, e das lives. Eu faço live porque ela tem conteúdo para os meus alunos, para vocês que me seguem, né? Conteúdo para os meus alunos do meu curso de prática tributária rápida. E eu preparo esses conteúdos mais longos, mais curtos, por quê? Porque eu quero realmente que vocês tenham conhecimento, que vocês tenham acesso à informação da área tributária. Vocês, como advogados, podem fazer isso? Devem. Por isso que é tão importante, por isso que eu quero muito ter a live do Davi aqui com a gente, que o Davi vai dar dicas, né? E vai mostrar algumas coisas que é justamente o falar em público, falar para a câmera, como se colocar, como falar, entonação de voz. O Davi tem um curso que prepara os advogados para isso, que prepara como falar melhor, não só em público, né, presencialmente, mas ele prepara, ele vai ter mentoria para esses advogados a ensinar a fazer um vídeo, a mandar esse vídeo para ele. Ele me corrige, gente, ele revisa os meus vídeos. Ele reclama se eu estou me mexendo demais, se eu estou falando muito rápido. Eu falava muito rápido. E eu aprendi a falar mais devagar, impostar mais a minha voz, né? O microfone me ajuda porque eu tenho, né, os meus ouvidos, né? Até por santo sem o fone. Ele me ajuda a falar mais devagar, me ensinou, de tanto que eu treinei, me ensinou a improvisar com as técnicas de teatro. Por que isso é importante? Porque isso vai me ajudar tanto no dia a dia, ao atender ao meu cliente, ao despachar com o juiz,
como também na hora de eu gravar os meus vídeos. E eu já comentei isso com vocês aqui. Já aconteceu em outros momentos, quando eu comecei a dar aula, que as aulas passaram a serem online, eu não conseguia entender como é que alguém olhava para esse buraquinho da câmera e se sentia à vontade. Para mim, aquilo era um verdadeiro pânico e pavor. Eu, como sempre fui cara de pau, ia lá e gravava. Mas, claro, hoje eu vejo meus vídeos do passado e vejo meus vídeos de hoje, graças a Deus eu melhorei muito, né? Então, assim, automaticamente, para quem quer começar a gravar vídeos e colocar no seu perfil do Instagram, colocar no seu LinkedIn, ou ter uma página, né? O que que acontece? É necessário você treinar, começar a fazer vídeos. Professora, mas eu me odeio no vídeo. Gente, não é uma questão de se odiar no vídeo. Ah, mas eu fico feia, eu fico bonita. Esquece o feio e bonito. A pessoa não está vendo seu vídeo para ver se você é bonito, se você é feio, como é que é exatamente se a sua voz é esganiçada ou não. O que que você vai ter que aprender? A ter calma, a deixar o que você realmente quer passar o conteúdo para o seu cliente. E daí você vai conseguir, aos pouquinhos, cada dia você vai ter um vídeo melhor. Cada vez que você faz vídeos, automaticamente você vai ter o quê? Um conteúdo melhor a ser postado nas suas redes sociais. Mas eu, inclusive, em lives com o Davi, comentei com ele que pena que não existiam essas técnicas de teatro quando eu comecei a minha carreira. Se eu tivesse tido essas aulas lá no início, eu teria sido muito melhor, teria me desenvolvido muito mais rápido, falaria muito melhor, teria conseguido falar mais pausadamente, teria respirado melhor desde o princípio, teria mais tranquilidade na hora de começar a gravar os meus vídeos. Então, assim, tudo na vida é um exercício, não tem jeito, certo? Se é um exercício, para você começar então a fazer conteúdo, crie coragem e comece a criar conteúdos para postar no seu Instagram. Vídeos rápidos. Lembre que ninguém assiste vídeo muito comprido, né? Estou eu aqui já falando há quanto tempo? Já tem aqui quase meia hora, né? Ainda bem que vocês estão aqui comigo. Mas eu quero dizer, as pessoas, nós estamos vivenciando um mundo que as pessoas estão cada vez mais instantâneas. Antigamente, uma pessoa conseguia ser mantida com a sua atenção numa aula, por exemplo, durante 45 minutos. Era o período que se aguentava sem que a turma dispersasse. Hoje em dia, eu estava escutando o Sérgio Cortella, né, aquele filósofo que eu adoro, ele disse que hoje em dia, para que as pessoas não dispersem de um conteúdo de vídeo, de aula, é em torno de 7 a 8 minutos, ou seja, no nono minuto a pessoa já não está nem escutando mais o que você está falando. Por que eu estou mencionando isso? Porque nos vídeos que vocês vão postar no Instagram, vocês vão postar nas suas mídias sociais, devem ser vídeos curtos, de informação rápida, e depois vocês, né, coisas que sejam, coloca o conteúdo de forma rápida, puxando sem o juridiquês, puxando, dizendo qual é a informação que ele tem, né, que ele vai, qual é o benefício que ele vai ter, e automaticamente, deixa dizendo assim, ó, procure um advogado, né, se informe melhor sobre esse assunto, e deixa ali no máximo 3 minutos de vídeo. Até porque passando disso a gente nem consegue postar no Instagram, tem que postar daí pelo IGVT, né, do Instagram. Então, assim, agora, live, professora, posso fazer? Pode, você pode fazer lives no seu canal, né, no seu Instagram, assim como a gente está fazendo aqui pelo Instagram agora, aqui pelo YouTube. Pode ter um canal do YouTube onde você vai fazer esse tipo de conteúdo. Pode fazer lives e deixar salvas no YouTube, como eu faço aqui, no meu canal da professora Letícia Vogt, como pode fazer vídeos um pouco maiores, e sobe também no canal. Pode postar lá, independente de ser ao vivo ou não. Então, é muito importante essa produção. Professora, eu não tenho tempo, não consigo fazer isso. Gente, vou repetir o que eu falo para vocês. Tempo é questão de preferência. Você quer prospectar? Você quer falar melhor? Você quer conseguir ter conteúdo de relevância para trazer seu cliente? Arrume tempo. Acorde mais cedo, durma mais tarde, corte do seu dia alguma coisa que não está servindo para nada. É isso que vocês têm que pensar. Eu sempre digo que segunda vira sábado quando a gente realmente quer fazer alguma coisa, certo? Ah, mas eu tenho medo, eu não tenho coragem, eu não consigo me expor. A gente tem muito medo da exposição e do julgamento alheio. Quer saber? O julgamento alheio está pagando suas contas? Não está. Então, mande para aquele lugar, né? Mande longe o julgamento alheio e se exponha. E esses dias eu escutei, né? Ai, mas ficam criticando aquela advogada que posta musiquinha, que posta dancinha. Tá, gente, que parabéns para quem postou musiquinha, dancinha. Cada um tem o seu jeito de se expressar. Ao invés de você ficar julgando o colega que está fazendo vídeo, que está fazendo lá o TikTok, fazendo não sei o quê, deixa ele, é o jeito dele se comunicar com o cliente dele. Se você tem outra forma, comunique-se. Não fique criticando o colega. Tome uma atitude, né? Tome uma atitude
e faça o seu próprio vídeo, faça o seu conteúdo de texto, de mídia, de imagem, o que for live, mas faça conteúdo que possa ser realmente atrativo para o seu cliente. Pare de julgar os outros, olhe para o seu próprio umbigo e faça por você, porque falar mal dos outros, você também já está perdendo tempo. O tempo que você ficou lá analisando o vídeo do colega e criticando, você já perdeu o tempo de gravar um vídeo para você ou de produzir realmente um conteúdo que seja de relevância e que possa realmente trazer retorno na prospecção dos seus clientes. O que acontece? A gente tem problemas na vida pessoal, na vida profissional. Um dia você está com dor de barriga, com dor de cabeça, mas aqui para vocês, né? Vocês que estão aqui me assistindo, vocês não têm obrigação de ver cara feia. O meu cliente não tem obrigação de ver cara feia. Claro que tem dias que a gente não está legal, mas então desmarque a reunião, não faça aquela reunião se você realmente está totalmente incapacitado. Agora, se não tem como transferir, se eu tenho uma aula, o que eu vou fazer? Eu vou botar a minha melhor máscara, né? Vou botar o meu sorriso no rosto e vou ser o melhor que eu posso ser para vocês. Eu vou ser comunicativa, eu vou trazer alegria, né? Não sou novela, não sou programa de diversão, mas eu vou trazer o melhor de mim. E esse melhor de mim vai fazer com que vocês aprendam, que vocês tenham realmente algum conteúdo de relevância para a vida de vocês também, na vida pessoal e na vida profissional. Então, lembrem disso. Quando você consegue colocar a máscara do teatro, o Davi fala muito sobre isso, né? No teatro grego, gente, como é que eram? As pessoas usavam máscaras. Era uma persona, né? Um personagem é uma persona. O que nós temos que ser como advogados, como comunicadores na mídia social, com o nosso cliente, na prospecção, com os alunos, o que acontece? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter o quê? A máscara. Coloque a sua máscara. E isso o teatro te ensina. Por isso que eu falo do curso do Davi. O curso te ajuda a improvisar, o curso te ajuda a botar o sorriso no rosto, o Davi estava falando essa semana de o jeito de olhar, né? Como é que você olha? Você ganha ou você perde numa audiência, gente? Da sua postura, da forma que você olha, da forma que você se coloca. Se você titubear numa reunião com o cliente, mesmo que você tenha conhecimento, se preparou, estudou para aquilo ali, mas chegou lá na hora H e você titubeou porque você não soube improvisar, porque você tremeu na base, você ficou com medo da cara na audiência, da cara do colega que está com a cara lá, né, fazendo aquela cara de mal, tá lá com aquela gravata, com aquela cara sisuda, aí você vai perder o processo. Porque você tem que saber se colocar, você tem que ter postura, sim. O Davi até conta de uma aluna, que é minha aluna também, a Mari, né? Mariana, super jovem, bonita, querida, e ela disse que logo pegou a carteirinha e foi para uma audiência, chegou lá e era um senhor, né, do outro lado da mesa, e ela super jovem, assim, e o advogado da outra parte quis subjugá-la pela idade. E deu assim, disse para ela, porque qual é o seu número da OAB? Mas quis desestruturá-la para que ela se sentisse insegura pela idade por ter uma carteira recente. E por ele ser mais velho, por ter mais experiência, ele quis tirar a estrutura dela. Só que ela estava fazendo aula de teatro, e eu sei disso porque ela nos contou na aula. E ela, na hora que se investiu, né, disse, não, só um pouquinho, não é porque ele é mais velho, que ele tem a OAB mais, né, mais antiga que a minha, que ele vai me desestruturar. Diz que ela se investiu da persona, da advogada, e ela fez audiência e arrasou na audiência. É isso. Não é a idade da pessoa, não é a aparência da pessoa, é como você se coloca, como você se posiciona. E é isso que vai ajudar vocês a prospectarem e a fecharem clientes também. Quando você tem uma parceria com um colega que sabe falar, ele acaba né? Então não preciso falar, não preciso prospectar. Bacana. Mas e se você ficar sem esse colega? Se vocês romperem a parceria, dissolverem a sociedade? Então, assim, a não ser que a pessoa tenha um pânico de ter síndrome do pânico, de passar mal mesmo, fisicamente mal, claro, daí já não é um curso como esse que vai resolver, né? A gente tem que tratar a questão psicológica, ver o que está acontecendo. Mas se é um medinho, aquele medinho que dá aquele friozinho na barriga, mas que dá para resolver, que dá para se soltar através de um curso e começar a prospectar, gente, isso é muito importante na vida do advogado. É tão importante quanto marketing, quanto gravar vídeo, quanto fazer live, quanto fazer conteúdo jurídico, quanto a própria prospecção. É um conjunto. O sucesso do advogado, ele tem um conjunto, ele não tem uma atividade só, né? A gente tem vários passos que a gente chega ao sucesso, ao dinheiro, ao reconhecimento, né? Porque sucesso também é relativo. O que é sucesso? Sucesso
para cada pessoa pode ser diferente. Mas se eu pegar de conceitos gerais, sucesso, ter dinheiro, sucesso, ter clientes, sucesso, ter meu escritório, sucesso, ser reconhecido como uma referência na minha área, ser reconhecido como um advogado tributarista, que é a nossa área, né? Então, para mim, tudo isso é sucesso. Claro, tem outras classificações também que são importantes, certo? Aquela pessoa, eu tenho medo. Gente, todo mundo tem um pouquinho de medo. O que não pode é você ficar dominado pelo medo e o medo te travar. O medo faz parte até de uma questão de sobrevivência do ser humano. É normal ter medo. Até eu fiz uma live esses dias, está salva aqui no meu Instagram, que é, né, fiz com o Coronel Roberto, que é medo, né, domine ou se deixe dominar. Então, assim, a gente tem que dominar o medo para que a gente possa vencer as batalhas do dia a dia como advogado. Tanto porque a gente está defendendo nosso cliente, a gente precisa ter coragem. Esse friozinho na barriga na hora de entrar numa audiência, esse friozinho na barriga na hora de fazer uma live, friozinho na barriga na hora de prospectar um cliente, fazer uma visitação, é normal. Só não tem esse friozinho na barriga quem está morto. Então, melhor ter o friozinho na barriga. Eu tenho friozinho na barriga quando eu vou prospectar, quando eu vou despachar, quando eu vou fazer uma primeira aula inaugural, quando tem muita gente me assistindo. Claro que me dá o frio na barriga. E isso é bom, porque se você perde aquele friozinho na barriga, você começa a achar que não precisa mais se preparar. E a gente tem que estar sempre preparado com conteúdo, né? Ter conteúdo realmente que a gente possa realmente chegar e se colocar. Por quê? Porque daí eu não vou titubear, mas então eu tenho que estar preparado. Então, frio na barriga, ok. Não pode se criar, né, um bloco de gelo na minha barriga que vai me congelar. Isso não pode. Então, a gente tem que derreter esse gelo, manter o friozinho para manter a preparação e ter coragem de se expor. E esqueça um julgamento. E como eu sempre digo das minhas aulas, né? As pessoas têm muita mania de dizer assim, você está dando passo maior que a perna. Ó, lá vem o julgamento. Daí você vai responder o quê? Você não sabe o tamanho da minha perna. E isso se aplica para tudo, inclusive para o julgamento alheio. Então, ó, dane-se julgamento alheio e, por favor, comece a trabalhar por você. Prospectar, trabalhar, melhorar a fala, né? Fazer um curso aí de teatro para poder melhorar, se achar que tem necessidade, que eu super recomendo. Para quem não segue, inclusive, o Davi ainda, gente, @Davi Cardoso Júnior oficial, tá? É o Instagram, ele tem várias lives, vários conteúdos que já vão ajudar vocês bastante. Tá lá no Instagram dele, tá bom? Galera, então hoje ficamos aqui com algumas dicas que são dicas bem básicas, né, de marketing jurídico, mas assim, às vezes eu acho que eu falo o óbvio, mas assim, o óbvio tem que ser dito, porque muita gente, apesar de ser óbvio, antes de para mim ser óbvio, eu também não sabia. Então, talvez para vocês esse conteúdo possa realmente ter ajudado. Reflitam sobre isso e se debrucem, então, agora nas mídias sociais, dentro das normas do Estatuto da OAB, para que vocês não fiquem, né, aguardando o cliente bater na porta, porque isso não existe mais. Com exceção de cidades pequenas, nós, né, nas cidades maiores, num prédio gigantesco, cheio de cliente, qual é a chance de alguém bater na sua porta e querer lhe contratar? Não que isso não possa acontecer, mas tirando a indicação que um cliente indica ao outro, que ainda é uma das melhores formas de se fazer a prospecção de clientes, as mídias sociais hoje em dia, elas são sim necessárias para que a gente possa se manter, né? Hoje em dia, quando eu preciso saber quem é Letícia Vogt, você não dá um Google lá em mim, quem é Letícia Vogt? Bota um Google, vai me achar, dando aula, conteúdo, sabe quem é Letícia Vogt, professora. Então, assim, quando eu der um Google nesse advogado, o que eu vou achar sobre ele? Vou achar algum conteúdo de relevância que possa me atrair e saber que ele realmente tem conhecimento dessa área, que ele tem condições de me atender? É isso que vocês têm que pensar, certo? Beijo para a galera aqui do YouTube também. Fiquem com Deus. Foco, estudo, determinação. Já comecem a pensar no conteúdo aí a ser postado no Instagram, Facebook e LinkedIn. Fui!